Olá, tudo bem? Meu nome é Giliardi, sou professor de História e neste mês darei continuidade às aulas do professor Fabrício para o 9º ano. Mas antes de continuarmos a aula, fazer o procedimento de passar o álcool em gel nas mãos, guardar minha máscara. O tema central da aula de hoje é democracia para o cidadão e pelo cidadão. É um tema importante, sempre está na moda, nas discussões políticas, nas redes sociais, nos telejornais, nas escolas e até mesmo na família. Nossa democracia, dentro de um recorte histórico, ela é recente, ela ainda está em formação. E ela é mais exercida na hora que vamos escolher nossos representantes. É o que chamamos de democracia representativa, quando a gente vai lá nas urnas e escolhe aqueles que farão parte dos poderes legislativo e executivo, teoricamente, representantes do povo. Mas a democracia não se resume apenas à escolha dos representantes. Ela está presente também na luta por melhores condições de vida, melhor distribuição de renda, ou seja, democracia social e econômica. Também na liberdade de expressão e de pensamento, da manifestação da sua fé religiosa ou não, em questionar as arbitrariedades políticas, judiciárias, sociais, culturais, e ela também está presente na cultura e na arte, convivendo com o respeito ao próximo e aceitando as decisões democráticas, principalmente aquelas que diferem do nosso modo de pensar, de votar e de agir. A democracia está em constante aperfeiçoamento e construção. E podemos observar que as nações que têm os menores índices de desigualdade social e econômica e, ao mesmo tempo, os melhores índices de desenvolvimento humano, o IDH, são nações que têm a democracia consolidada, solidificada. Entretanto, nem sempre os governos foram democráticos e ainda hoje há nações que vivem de forma ditatorial. Então, aprofundando o saber agora, a gente vai comentar sobre como o contexto social, político e cultural da Europa influenciou e ainda influencia países pelo mundo, inclusive o Brasil. Para isso, a gente tem que entender que após a Primeira Guerra Mundial, as ditas democracias liberais entraram em crise. E elas foram questionadas e até mesmo golpeadas, usurpadas. Tanto os países vencedores quanto os perdedores da guerra entraram em crise econômica, principalmente por causa de empréstimos que tomaram para reconstruir os seus países. Os Estados Unidos, por isso, se tornou o grande fiador desses países. Porém, com a crise financeira de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York levou esses países à falência junto com os Estados Unidos. Todos os países do mundo capitalista foram atingidos em cheio. E o que aconteceu? Elevou-se o preço dos alimentos, fábricas faliram, aumentou o desemprego e aumentou também a instabilidade social. E nesse contexto tem outro ponto bem importante, a consolidação do comunismo na União Soviética. E o mundo capitalista ficou com temeridade, com medo, pavor de que as ideias comunistas se espalhassem pelo globo, principalmente pelos sindicatos organizados pelos trabalhadores. Por quê, professor? Porque grande parte da formação teórica desses sindicatos tinha influência socialista e anarquista, comunista também, na sua organização e luta. Aí vocês vai perguntar para mim assim, professor, mas o que é comunismo? Eu não sei o que é comunismo, anarquismo. Tem como você explicar para a gente? Tem. Mas eu vou explicar de maneira bem geral, porque são conceitos complexos, exigem muita leitura e estudo. O comunismo, a grosso modo, ele se opõe ao capitalismo, por enxergar nele a exploração máxima dos trabalhadores, por parte dos patrões, do Estado capitalista, que para o comunismo só defende o direito das classes dominantes. Então, de forma geral, o que o comunismo propõe? Propõe o fim do Estado liberal capitalista e a tomada dos meios de produção pelos trabalhadores. E, por fim, a sociedade sem classes. Já o anarquismo tem algumas semelhanças teóricas com o comunismo, mas eles se posicionam contra qualquer forma de poder ou governo que possa se voltar contra os trabalhadores. Eles têm uma crítica ao comunismo pela noção comunista de ditadura do proletariado, ou seja, ditadura dos trabalhadores, por temer que essa ditadura, que essa forma não é uma forma de governo, é uma forma de aliança entre os trabalhadores, ele pudesse se voltar contra os próprios trabalhadores. Então, diante disso, se produziu o anticomunismo, que é o ódio, a aversão ao comunismo nos países capitalistas, como os Estados Unidos,
em alguns países europeus e também na América Latina, usando desse anticomunismo no campo ideológico, religioso, militar e cultural. E então os governos também desses países passaram a ver a necessidade de se aproximar dos trabalhadores para conter esse avanço do comunismo. Um exemplo disso é os Estados Unidos, através do presidente eleito do Partido Democrata, Franklin Delano Roosevelt, que não é somente nome de bairro em Uberlândia. Ele criou, entre os anos de 1933 a 1945, enquanto ele foi presidente dos Estados Unidos, pacotes de medidas de seguridade social, como pensões para idosos, auxílio aos necessitados, aprovou a liberdade sindical e o direito de greve para os trabalhadores e, por fim, reduziu a jornada de trabalho e fixou a política de salários mínimos, com o objetivo de diminuir a influência comunista dos trabalhadores e também diminuir o desemprego. Essas medidas fizeram parte do pacote econômico que ficou conhecido como New Deal, Novo Acordo ou Novo Tratado. Por quê, professor? Porque o sistema liberal americano entrou em crise nesse momento. E ele passou a ser posto em dúvida pela sociedade americana, devido à fraca regulação do mercado pelo próprio mercado e pela mínima intervenção do Estado, que levou à quebra da Bolsa de Valores em Nova York. Logo, o capitalismo americano, para sobreviver, para se fortalecer, adotou políticas de intervenção estatal na economia, inspirada nas teorias econômicas do britânico John Maynard Keynes, o keynesianismo. O que é isso, professor? É uma doutrina econômica que valoriza a regulação do Estado para a seguridade social dentro da economia. Professor, isso tem relação com a democracia? Você pode me perguntar. De certa maneira tem, porque os Estados Unidos continuam um país democrático, mesmo mudando de sistema econômico. Porém, no continente europeu não foi assim. Entre os períodos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a gente vai observar a ascensão de ditaduras na Europa e que, de certa maneira, trariam influências ao nosso país. Sério, professor? Como assim? Já ouviram falar do Getúlio Vargas? Não é só nome de avenida aqui em Uberlândia, não. Ele foi um importante político para a nossa sociedade, amado por muitos e odiado por muitos também. Aqueles que o amavam diziam, ele é o pai dos pobres. Os que o odiavam diziam, ele é a mãe dos ricos. Ele foi presidente provisório, constitucional e também foi um ditador, ou seja, um camaleão na política, que sabia se adaptar ao momento histórico e político por ele vivido, a fim de ter força política, notoriedade política. E ele conseguiu, de certa maneira, mover as massas ao seu favor. Mas antes, temos que entender que o período entre as duas guerras mundiais foi um período de tensão política, de crise das democracias liberais, o medo, o pavor que o comunismo se espalhasse pelos demais países do globo e o surgimento dos regimes totalitários, que trariam efeitos terríveis, como a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Professor, mas o que é totalitarismo? Estudantes, calma, eu vou explicar. Mas antes, lembre-se, só para a gente situar aqui de forma na datação, a Primeira Guerra Mundial, só lembrando, ocorreu entre os anos de 1914 a 1918. Em 1914 também o Palmeiras foi fundado, uma coisa importante para mim. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre os anos de 1939 a 1945. Sobre a Segunda Guerra Mundial, vamos aprofundar sobre esse tema nas próximas aulas. Agora, vamos procurar entender sobre o termo totalitarismo. Também, gente, um termo complexo, que gera muitos debates na história, mas tem alguns pontos gerais que nós vamos comentar durante a aula para entender um pouco sobre totalitarismo. Para isso eu vou ler com vocês um trecho de análise do historiador e também filósofo Norberto Bobbio, sobre conceituações gerais do totalitarismo. Vamos lá. Vou ler com vocês, o texto é um pouco difícil, mas é bom que aprendemos palavras, expressões novas e conceitos dentro da história, é importante. Diz assim o Norberto Bobbio, que nome bonito para vocês colocarem nos filhos de vocês também. No plano organizativo, a ação da ideologia e do terror se manifesta através do Partido Único, cuja formação elitista cultiva uma crença fanática na ideologia, propagando-a sem cessar, e cujas organizações funcionais realizam a sincronização ideológica de todos os tipos de grupos e de instituições sociais e a politização das áreas mais remotas da política, esporte e atividades livres, por exemplo. E através da polícia secreta, cuja técnica operacional transforma toda a sociedade num sistema de espionagem onipresente, e onde cada pessoa pode ser um agente da polícia e onde todos se sentem sob constante vigilância. Ideologia, a grosso modo, é o conjunto de ideias que regem a cultura, a política e como você compreende o próximo. Então são ideias que regem a política de um país.
E no caso do totalitarismo, era o controle total da sociedade pelo partido único, e esse partido único chefiado por um líder, que ele achava que a ideologia dele, que o conjunto de ideias dele tinha que se sobrepor às demais. Então, por isso que ele investia no terror, na propaganda, como eu vou mostrar para vocês, e na polícia secreta. Na verdade, ele queria que cada cidadão que aceitasse a sua ideologia seria um policial investigativo em relação ao outro cidadão que não respeitava, a ponto de denunciá-lo e esse ser preso. Eu vou explicar para vocês. Então lembre, totalitarismo vem de controle total, no sentido político, cultural, religioso e até mesmo das atividades mais remotas da política, como esporte e atividades livres. Como isso, professor? Um exemplo disso é quando você dá toque de recolher. Tal hora todo mundo tem que ir para casa. É o exemplo de controle do totalitarismo. O nazismo de Hitler e o fascismo de Mussolini são grandes exemplos de governos totalitários. Claro que cada um dentro do seu contexto, do seu país, mas com semelhanças práticas. Ambos eram críticos aos governos liberais de seus antecessores, prezavam pela militarização da sociedade, porque achavam que a sociedade estava uma bagunça e que a ordem militar traria também ordem para a sociedade. E eles também viam o comunismo como uma forte ameaça, que tinha que ser combatido. E esse discurso atraiu as elites econômicas e políticas de seus países. Ou seja, qualquer um que se posicionasse contra esse ideal poderia ser exterminado, mas isso eu vou explicar para vocês mais para frente. Eles também utilizavam o discurso exagerado do patriotismo, das glórias do passado para mover a população, no sentido mais passional, a defender o seu país, até de uma maneira um pouco cega. Para vocês entenderem um pouco isso, é porque após a Primeira Guerra Mundial, a Itália e a Alemanha estavam em crise econômica, e que foi mais ainda aprofundada com a crise mundial de 1929. A Alemanha, por exemplo, foi a nação mais punida pelo Tratado de Versalhes, feito pelos países vencedores. Então, os alemães desenvolveram um sentimento de revanchismo contra esses países, e que foi potencializado com a ascensão do partido nazista na Alemanha. Ele, utilizando esse discurso patriótico exagerado, das glórias do passado, ele elencava os inimigos externos, internos a ser combatidos, eliminados e subjugados, para que a Alemanha voltasse a ser forte, a grande Alemanha. Ou seja, esses discursos atraíram muito as pessoas. Grande parte das populações, tanto da Alemanha e da Itália, apoiaram esses governos totalitários, porque a sociedade estava em instabilidade política e social, e eles viam também que o comunismo era uma ameaça naquele momento no continente europeu, então eles aderiram a essas ideias. Mas como eles propagaram essas ideias? Como eles tornaram essas ideias aceitas, professor? Tanto o nazismo alemão quanto o fascismo italiano utilizaram muito do controle e uso da propaganda. E também da censura política, de perseguir e censurar seus opositores. As escolas também serviram para propagar essas ideias. Os currículos foram mudados para que tivesse concordância com o ideal do governo. Havia forte perseguição contra professores, artistas e intelectuais que contrariassem as ideias nazi-fascistas. A cultura e a arte foram importantes para a propagação do totalitarismo. O exemplo disso foi Joseph Goebbels, o ministro da propaganda e cultura da Alemanha nazista. Ele investiu pesado na arte e na cultura pró-governo, em especial rádio e cinema, a fim de exaltar as ideias nazistas. Ou seja, todo esse investimento na cultura e na arte também era para colocar o Hitler como o salvador da pátria. E, ao mesmo tempo, elencar aqueles que deveriam ser exterminados da Alemanha. No caso, eles começaram uma perseguição muito forte contra grupos definidos de pessoas, como os judeus, os ciganos, os comunistas, homossexuais, entre outros. O nazismo, quando no poder, para fazer isso, utilizou de táticas e de práticas genocida para perseguir os seus oponentes. Voltando a falar novamente dos judeus, que foram os principais alvos do ódio nazista. É o chamado antissemitismo, que é o ódio, a aversão ao povo judeu ou aos povos de origem semita. Os judeus foram acusados de contaminar a suposta e inexistente raça ariana. Essa raça ariana, Hitler dizia que era uma raça superior que deveria dominar o mundo. E ele e os alemães, que não eram judeus, nem homossexuais, nem ciganos, nem comunistas, eles eram
da raça ariana. Os demais eram de uma raça inferior que estava contaminando a Alemanha. Então, como purificar a Alemanha? Temos que eliminar eles. Temos que eliminar os judeus, os homossexuais, os comunistas, os ciganos. E por causa disso, milhões de judeus foram tirados dos seus lares, tiveram suas lojas roubadas pela ditadura nazista. Milhões de judeus foram enviados aos campos de concentração nazista, submetidos à tortura psicológica e física, a todos os tipos de maltratos, com a desculpa que eles iam lá para trabalhar, mas não era o governo nazista, só para disfarçar a prática genocida dele. E milhões de judeus foram mortos nesses campos nazistas. Em uma média de 5 a 6 milhões de judeus mortos ali. Ou seja, com tudo isso nós percebemos que esses governos, a democracia não existe. Esses governos são ditatoriais. E eles usam de toda maneira da propaganda, da cultura, da arte, para manipular as pessoas a agir em relação à política de acordo da forma que eles querem. Né? Então, e para que isso, professor? Por que eles utilizam dessa máquina da propaganda? Para colocar, para que as pessoas pensem segundo eles, para conseguir um forte apoio popular. Porém, eles nunca veem o povo como digno de ação política. Na verdade, toda essa estratégia dos governos nazista e fascista, totalitarista, é para condicionar as ações políticas ao partido único. Ou seja, aquele partido único, aquele chefe ditatorial, ele vê o povo como imaturo. Então ele tem que ser o tutor, o cuidador do povo. Por isso é necessário disciplinar o trabalho dos trabalhadores a este ideal de partido único, em nome de uma falsa unidade nacional. Por que falsa unidade nacional? Porque aquele que pensa diferente, ele não é aceito. Aquele que tem uma religião diferente, ele não é aceito. E o que esse governo faz com aquele que não é aceito? Ele gera todo tipo de ideias, teorias, para que ele seja banido da nação. De certa maneira, algumas dessas práticas foram utilizadas e adotadas por Getúlio Vargas, quando ele se tornou um ditador no Brasil. Mas antes de eu continuar, eu aviso. Getúlio Vargas, ele era ao mesmo tempo, ele tinha uma postura anticomunista e antiliberal. Ele valorizava um Estado forte, centralizador, que intervia, controlava e regulava fortemente a economia. Nada desse negócio de livre mercado, economia livre, leve e solta, não. A economia tem que estar aqui do meu lado, do lado do Estado. Mas antes de aprofundarmos sobre esse tema, vamos tratar um pouco a temporalidade política de Vargas na sociedade brasileira. De como até ele chegar lá no Estado Novo, quando ele implementou uma ditadura no Brasil. Cronologia de Getúlio Vargas até a implementação do Estado Novo. Eleições presidenciais de 1930, Getúlio Vargas, ele candidatou pela Aliança Liberal e foi derrotado pelo candidato governista Júlio Prestes. Isso foi uma confusão, gente. Por quê? O Washington Luiz, que era o atual presidente do Brasil naquela época, tinha uma aliança com o Partido Republicano de Minas Gerais. Ou seja, o candidato desse partido tinha que ser algum político ligado à província ou estado de Minas Gerais. Mas o Washington Luiz não fez isso. Ele indicou o paulista Júlio Prestes para a eleição presidencial. Então, aqueles que ficaram insatisfeitos com isso formaram a Aliança Liberal e lançaram a candidatura do governador gaúcho Getúlio Vargas como candidatura a presidente e do governador da Paraíba, o João Pessoa, como vice-presidente. Só que as eleições no Brasil República, naquele momento, eram fraudadas, marcadas por confusões, compra de votos, mortes e assassinatos, coisas assim. Então, quem é que venceu a eleição? Júlio Prestes. Mas os opositores não se conformaram com essa derrota. Então, organizavam a maneira de tirar o Júlio Prestes do poder, ou impedir que ele assumisse a presidência da República. Então, em 3 de novembro de 1930, ocorre no Brasil a chamada Revolução de 1930. Quando Getúlio Vargas assume o poder, apoiado por setores populares, grande parte dos militares e os demais estados que não apoiavam a eleição do Júlio Prestes. Professor, mas como eles conseguiram apoio? Quem incentivou eles a isso? Teve um incidente. João Pessoa, lembra que eu falei que ele era o vice na chapa do Getúlio Vargas? Ele foi assassinado lá na Paraíba. Então Getúlio Vargas e os seus apoiadores utilizaram desse discurso para inflamar mais ainda os setores populares para ocorrer a chamada Revolução de 30. Mas só que o João Pessoa não foi morto por causa das eleições presidenciais. Ele foi morto pelas rivalidades políticas
dele com os políticos lá do Estado mesmo. Quem assassinou ele foi um inimigo político dele, chamado João Duarte Dantas. Mas mesmo assim, Washington Luiz teve que ceder, porque ele perdeu a governabilidade. Ele não tinha apoio popular, nem apoio militar. Então foi instituído nesse momento um governo provisório. Provisório é aquilo que não vai durar para sempre. Está lá para tapar buraco. Imagina quem é que foi o presidente desse governo provisório. Getúlio Vargas. Ele prometia que era um governo provisório, que ia convocar novas eleições, se possível, fazer uma nova Constituição, mas só que ele foi gostando de ficar nesse governo provisório. E ele foi aos poucos tirando a autonomia dos estados, nomeando interventores estaduais próximos do seu núcleo político, e que desagradou algumas províncias, principalmente a província que tornou inimiga de Getúlio Vargas por causa da eleição da Revolução de 30 e pelo governo provisório. A principal província ou estado do Brasil, a mais importante no sentido econômico e político, que era qual? A província de São Paulo. Em 1932 vai ocorrer, por causa disso, um conflito entre a província de São Paulo e o governo federal. A chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Por que Revolução Constitucionalista? Os paulistas exigiam novas eleições, uma nova Constituição e uma maior autonomia estadual, porque Vargas estava interferindo demais nas políticas dos estados. E o que ocorreu? Para que ocorresse, o que motivou esse conflito? Primeiramente, Vargas, quando nomeou o interventor não paulista para comandar a província de São Paulo. Teve reclamações dos paulistas, ele voltou atrás e colocou um paulista, Pedro de Toledo, para tentar acalmar a situação. Mas só que ocorre um incidente muito grave. Os estudantes Martins, Miraguaia, Drauzio e Camargo, eles foram manifestar contra o governo Getúlio Vargas em um jornal pró-governo. Até mesmo tacando pedras, agindo de uma maneira assim meio rebelde. E o que aconteceu? As forças militares, leais ao governo federal, assassinaram esses jovens. Foi o estopim para que a sociedade paulista, de forma geral, militares, políticos e civis, se organizasse contra o governo federal em uma luta armada, ou seja, foi uma guerra civil, que durou alguns meses. São Paulo esperava que os estados descontentes com o governo Getúlio Vargas o ajudassem. Apenas Mato Grosso deu apoio. Os demais não deram apoio. Então, pela lógica, o governo federal, com o exército profissional, com maior tropa, com mais armas, venceu essa disputa. Em outubro de 1932, ocorre a rendição da Força Pública Paulista. Eles foram derrotados no sentido militar, mas não político. Porque Getúlio Vargas pensou, e se isso que São Paulo fez, que os paulistas fizeram, se torna um exemplo às demais províncias? E o Brasil sempre foi cheio de conflitos regionais. Então, parte daqueles pedidos que os paulistas fizeram foram atendidos. Em 1933, Vargas convoca o Congresso para uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é isso, professor? É uma assembleia, uma reunião em que os deputados e senadores vão discutir e produzir uma nova Constituição. E em 1934, essa Constituição foi promulgada. Então, e Vargas, pelo próprio Congresso, foi eleito de forma indireta presidente da República, ou seja, agora ele é o presidente constitucional. E tem uma coisa que eu quero que vocês lembrem durante a aula. Esse governo constitucional, pela sua própria Constituição, determinava que a cada 4 anos haveria uma eleição. Mas vocês vão ver comigo que isso não ocorreu. Por quê, professor? Porque entre esse período de 1934 a 1938, os conflitos políticos no Brasil vão se acirrar ainda mais, principalmente por influências teóricas da Europa que comentamos no meio da aula, durante a aula, no começo da aula, melhor dizendo. Como assim, professor? Que influências são essas? Gente, eu vou mostrar para vocês agora 2 grupos políticos rivais e que contribuíram para que o Getúlio Vargas desse um golpe de Estado e não houvesse eleições em 1938. Vamos lá entender esses 2 grupos. O primeiro é a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Eles se opunham ao nazismo e ao fascismo. Era um grupo formado por setores revoltados com a sociedade brasileira naquele momento. Vou ler aqui com vocês. O que eles propunham? Quais eram as propostas desse grupo político? Nacionalização de empresas estrangeiras, reforma agrária e um governo popular. Parece característica de um tipo de governo que eu comentei no começo, hein? Tal grupo era formado por profissionais liberais, intelectuais, estudantes, militares de baixa patente, anarquistas, liberais, socialistas e tinha em sua direção o Partido Comunista.
Era um grupo muito próximo do Partido Comunista Soviético e que queria também trazer o comunismo para o Brasil. E um dos seus líderes era um político importante na época também militar, Luiz Carlos Prestes. Esse político foi importante para a história do Brasil. O outro grupo já é oposto a esse. E ele é muito influenciado pelos totalitarismos europeus. Que grupo é esse, professor? Ação Integralista Brasileira, o AIB. E engraçado que existe até hoje integralistas. O lema deles são Deus, Pátria e Família. Os integralistas, eles se inspiravam no nazismo alemão e no fascismo italiano. Eles eram contra os comunistas, eles eram contra a democracia, porque acreditavam que um governo totalitário, autoritário, militarizado, traria melhorias para o Brasil. Botaria ordem no Brasil, que segundo eles estava uma bagunça. Então, os integralistas eram formados pela alta hierarquia militar, alto clero católico e pelas oligarquias, pelos poderes políticos tradicionais do Brasil. É interessante ver que esses grupos mostram também as diferenças sociais no Brasil e os conflitos entre as classes sociais no Brasil. Vocês vão entender o porquê isso tudo gerou conflito. Porque em 1935 ocorre a chamada Intentona Comunista. O que é isso, senhor? Que nome feio é esse, Intentona Comunista? Intentona é um apelido que eles deram a esse movimento, que os jornais da época deram, principalmente jornais ligados a Vargas. Intentona é uma atitude que a gente faz sem pensar. O que aconteceu? O grupo da ANL, dirigido pelo Partido Comunista, e também por influência internacional da União Soviética, queria, através de um golpe, instaurar o comunismo no Brasil. Eles agiram principalmente na cidade de Natal, Recife e Rio de Janeiro. Mas o que aconteceu? Foram descobertos e foram presos. E isso serviu de quê? De pretexto para Vargas pegar esses partidos ligados à ANL e mandar fechar. Eles não poderiam mais funcionar. E os seus líderes foram presos, entre eles o Júlio Prestes e a Olga Benário, que era uma alemã, judia, comunista e esposa do Luiz Carlos Prestes. E ruim disso que ela foi deportada, mandada para a Alemanha, ela estava grávida, depois quando ela ganhou o bebê, a filha dela voltou para o Luiz Carlos Prestes, mas ela morreu no campo de concentração nazista por causa da câmara de gás. Ou seja, a influência das relações políticas do Brasil naquele momento com os totalitarismos europeus. Então isso vai se agravando no Brasil, essa disputa entre o nazismo, o fascismo, o governo Getúlio Vargas, a questão do comunismo. A questão do comunismo, por causa da intentona comunista, se torna mais ainda temerosa para o Brasil. O Vargas vai utilizar muito essa questão do medo do comunismo para tentar centralizar mais ainda o poder nas mãos dele. E o que ocorre em 1937? O Plano Cohen. E que plano é esse, professor? Segundo o general Goés Monteiro, ele descobriu, através de uma investigação minuciosa, um plano muito pior do que a intentona comunista para colocar de vez a ditadura comunista no Brasil. Mas esse plano foi um plano mentiroso, ele nunca existiu. Por mais que foi noticiado, Vargas ele noticiou, esse general também, mas ele foi um plano planejado pelos integralistas para culpar os comunistas e, ao mesmo tempo, para que Vargas tornasse um ditador no Brasil. Foi tudo bem planejado. Porque o que aconteceu? Quando descobriu esse plano, virou notícia nacional. E o governo Vargas decretou o estado de sítio. O professor mandou todo mundo ir para a fazenda? Não, o estado de sítio. Ele é um decreto que tira liberdades individuais e coletivas em nome da segurança nacional. Como? Você não tem o direito de ir e vir em determinada hora, as suas correspondências podem ser violadas, podemos entrar na sua casa na hora que quisermos, que vai que você faz parte, no caso, do Partido Comunista que quer implementar a ditadura aqui no Brasil. Só que isso serviu para quê? Para o senhor Vargas fechar o Congresso pelas tropas federais e, posteriormente, implementar o Estado Novo, que foi anunciado ao povo brasileiro através da rádio. Então foi uma estratégia política muito bem pensada para que o Brasil se tornasse uma ditadura. E em 1938 haveria as novas eleições, mas como Vargas tinha implementado o Estado Novo, o que ele fez? Suspendeu as eleições, suspendeu os partidos políticos e nomeou governadores ou interventores que estavam ligados a eles. E esses governadores nomeavam os prefeitos. Professor, mas teve resistência desse golpe? Esse golpe de Estado que tirou as liberdades democráticas? Teve resistência. Mas como todo governo ditador, o que você faz com aquele que resiste? Bate e prende. Então os opositores foram presos. Falei de muita coisa com vocês, de muitos fatos históricos importantes.
seja, uma aula bem extensa, intensa e densa. E vimos e observamos a influência da cultura, da política europeia na América Latina. Como os governos se influenciavam em uns, principalmente, e uns copiavam ou aprimoravam, de acordo com a sua realidade social e política, práticas do outro. Ou seja, Vargas, como observamos, como todo ditador, como todo totalitarista, ele se colocava como porta-voz do povo. Ele não queria o povo com ação política. A democracia para eles era algo ruim. Eles temiam a democracia. Então, para tirar a democracia, aterrorizavam as pessoas. O medo em relação aos judeus, no caso do nazismo, o medo em relação aos liberais, o medo, no caso do Brasil, em relação aos comunistas, a ponto de forjar planos para perseguir opositores políticos. Mas era um conflito também entre duas partes que queriam ditaduras diferentes no Brasil. Venceu a ditadura do partido do Vargas, o partido do Estado Novo, ou seja, era um partido único. Então, gente, é importante nós compreendermos a história para que a cidadania, a democracia não seja tirada e usurpada de nós. Como eu disse no começo, ela está em constante construção e ela precisa da participação de todos nós. Não somos tutores de ninguém. Cada um é sujeito histórico. E não podemos deixar que qualquer forma política venha tirar a nossa liberdade de escolha. Então, espero que vocês tenham aprendido bastante. Peço que vocês continuem fazendo as atividades do portal, dos professores também. E até a próxima aula.